Por que que essas clientes estão desmaiando aí dentro do teu espaço? Vamos tirar essas dúvidas hoje. Tudo bem? Eu me chamo Silveline Lima, sou personal bronze, empresária, empreendedora, responsável pelo Você Dourada, tá? Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, que aqui a gente tem muita dica importante para te dar. E aproveita todo esse conteúdo aí que eu estou disponibilizando para você. Vamos falar hoje sobre o desmaio em relação ao bronzeamento, né? Já aconteceu comigo dentro do meu espaço, algumas vezes no início, quando eu comecei a trabalhar com bronzeamento, tá? Isso pode acontecer com você e eu vou te explicar por que isso acontece, tá bom? Não é normal acontecer, a cliente desmaia, é normal, não é normal. Isso acontecer durante o bronzeamento, né? Durante ali a sessão do bronzeamento da tua cliente, tá? O que acontece é que existe provavelmente alguma anormalidade ali no organismo dela durante aquele período. E tem algumas coisas que contribuem para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, é importante você questionar a tua cliente, perguntar se ela tomou café, se ela se alimentou direito, se ela dormiu bem, se ela não passou a noite na gandaia tomando cachaça, porque isso acontece. Às vezes a gente recebe cliente que chega de manhã virada, passou a noite bebendo. O que vai acontecer com ela se ela passar 1 hora no sol, 1h30 no sol? Às vezes, quando o tempo está nublado, a gente deixa 1h30, passa um pouquinho se for pele negra, pele morena negra. Então, existem algumas coisas que podem contribuir com o desmaio da tua cliente, com que ela passe mal. Às vezes, tem clientes tem mulheres, né, que já estão ali meio tontinhas na hora que estavam personalizando o biquíni de fita, ainda nem foi pro sol, já tá tonto. Então você tem que saber observar isso. Às vezes tá com náusea, porque não tomou café, se levanta, vai pro bronzeamento, tá naquela ansiedade para pegar aquele sol, para pegar aquela marquinha e esquece dessas partes que são importantes, dessas coisas são importantes. Então, quando você estiver, por exemplo, falando com os teus clientes, naquele primeiro contato ali, antes dela chegar dentro do teu espaço, informa para elas que elas têm que se alimentar bem, que elas têm que ter uma noite boa de sono, tá? Que elas não têm que estar dodói, doente, com febre, resfriada. Nada com que faça que o organismo dela ali não esteja funcionando normalmente, não esteja funcionando tudo ok. Então, assim, existe a possibilidade também de baixar a glicose quando a gente está tomando sol, abaixo da glicose, o açúcar vai cair, o açúcar, e aí a gente fica tonto e desmaia. Então, coloca ali na tua recepção, dentro do teu espaço, uma tacinha com bombom, para que a tua cliente possa ali pegar um bombom. Uma dose de glicose no sangue, de açúcar no sangue, isso é importante também, tá? Outra coisa que eu preciso explicar para vocês que isso pode acontecer. Durante o período dela que ela está bronzeando, ela está deitada por um período longo. Então, assim, vai ficar deitada de frente, vai ficar deitada de costas muito tempo numa posição só. O sangue tá ali, daquele jeitinho ali, o cérebro tá calmo, tá ok. Aí, quando você chega na tua cliente, meu bem, terminou a tua sessão. Acabou, vamos lá, levanta. Você tem que dar uma assistência para ela, você tem que informar para ela que ela vai levantar devagar, para que o sangue comece a circular no corpo. Ela vai sentar, vai levantar, vai deitada. Levanta, senta, respira um pouco. Você pode pegar o jato, dar uma mangueirinha nela assim, um jato de água nela, de longe, só para dar uma oxigenada. O cérebro vai oxigenar, aí vai começar a responder, que o cérebro vai começar a informar para o organismo que o corpo precisa reagir ali, tá levantando, tá começando a se movimentar, vai começar a andar, vai voltar para a temperatura normal ali. Você tá entendendo? Então, se eu tô deitada, tomando um sol quente na minha cuca, aí eu levanto com tudo, desço da maca pulando, que isso acontece. Os clientes não sabem disso. É você que tem que ensinar para elas. Desço da maca pulando, vou andando, vou cair ali na frente, porque o cérebro não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Ele tá louquinho. Eu levantei com tudo, o negócio que eu tava lá, passei um tempo com o meu corpinho parado, a minha pressão muda. Então, se eu levanto com tudo, desço, pulo da maca e vou caminhando assim, eu vou ficar tonta lá na frente. Então, eu tenho que fazer esse processo de sair do final do bronzeamento, terminou minha sessão, esse processo é lento, é devagar. Eu vou sentar, vou ficar de boa, espera ali uns
uns minutinhos, 30 segundos, a alguns minutos. Até você sentir que o corpinho da sua cliente está ok, que o cérebro está oxigenando, tá? Molha ela, e você acompanha, mesmo se você estiver até um pouco distante, se for aquele dia que o teu ambiente está lotado, você tem que dar essa assistência para a tua cliente. Quando você for tirar ela da maca, você precisa acompanhá-la, tá? Ela pode tomar uma ducha logo depois que sai ali da maca? Pode, que a gente molha ela ali no sol. Ela pode tomar, é importante para refrescar a cabeça. Pode. Ah, mas ela vai descolorir depois, ela não pode se molhar. Pode molhar sim, tá? Não tem problema molhar a cliente quando ela tá bronzeando, antes dela descolorir os pelos, antes de esfoliar. Não tem problema. Toda água é bem-vinda porque é hidratação na pele. A água é vida, né? Então, essa é a dica que eu dou em relação ao desmaio. Pode acontecer, não é normal. Pode ser alguma coisa relacionada à saúde dela, pode ser que ela não tenha se alimentado direito, existem vários fatores. Pode ser o tempo de exposição solar que foi muito longo, então é aquele período de exposição solar no máximo, gente, estourando, que eu vou deixar minha cliente no máximo. Eu nem faço isso aqui no Você Dourada, mas é tipo assim, um máximo que eu consigo deixar com um tempo nublado pra gente conseguir algum resultado, 1h30 num total, tanto frente quanto costa, 1h30 no total a exposição solar dela, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. 1h30 num total de tempo de exposição. Bronzeei de frente, bronzeei de costa, bronzeei as laterais da minha cliente, deu um total de 1h30. É o máximo. Não deixa a tua cliente 2 horas. Eu vejo muito isso acontecendo em alguns espaços de bronzeamento, alguns bronzeadores fazem isso. Não deixa 2 horas. Porque isso pode fazer mal para a saúde da tua cliente, para a saúde da pele da tua cliente. Faz mal para a saúde da pele, tanto tempo de exposição solar. Tá? Eu vou falar sobre isso em relação a isso em outros vídeos. Sobre tempo de exposição solar, que isso é um outro assunto que a gente vai abranger. Tá? Então, sobre o desmaio, analisa, faz uma anamnese na tua cliente antes de você colocar ela no sol, quando você estiver montando o biquíni dela. Pergunta, faz uma entrevistazinha, pergunta se ela se alimentou, pergunta se ela dormiu bem, né? Pergunta se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alergia a alguma coisa, pergunta se ela trouxe a garrafinha de água, pergunta e pede. Outra coisa importante, sabia que tem umas mulheres, umas clientes que não bebem água, por mais que a gente serviu a água para ela ali durante o bronzeamento, ela não tá tomando água. Então, quando eu tô ali no meu ambiente, né, que eu dou uma volta, eu tenho minha equipe, mas eu sempre vou dar uma volta ali no pátio, falar com as minhas clientes, e aí eu vejo a gata que não tá tomando água, a garrafinha dela tá cheia, não tomou um gole de água, acredita? Você tem que influenciar. Meninas, vamos beber água? Tem que beber, porque a hidratação interior tem que hidratar. Então, se ela não tomou água, isso também influencia no desmaio, na oxigenação do cérebro, tá? Então, é isso. Vamos evitar. O que você pode fazer para evitar isso é fazer essa mini entrevista. Se ela, não tomei um café. Se ela não tomou café, ela vai passar mal. Então, ela precisa se alimentar bem antes da exposição solar dela, que geralmente a gente faz isso pela manhã com as nossas clientes. Os bronzeadores começam a trabalhar cedo, quando o sol nasce praticamente, né? Então, faz essa ficha aí de anamnese. Pergunta se alimentou, se não se alimentou, põe ela para se alimentar. Bota ela para beber água durante o bronzeamento, molha bastante ela, controla o tempo de exposição solar, tá? E acompanha ela quando terminar o bronzeamento, que é a parte mais importante. Às vezes ela se alimentou bem, ela tomou bastante água, você molhou ela, deixou ela no tempo certo, tá tudo ok com a vida dela, o organismo dela tá tudo ok, ela tá saudável, mas se ela se levantar da maca bruscamente e descer e caminhar bruscamente, ela vai desmaiar, vai dar uma tontura. O cérebro não vai entender, tá? Então é isso que acontece. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você tá esquecendo de fazer alguma dessas coisas que eu falei aí, começa a botar em prática aí dentro do teu trabalho, dentro do teu espaço de bronzeamento. Beijo, meninas. Foco na missão.